Boa tarde. Vamos começar então o nosso encontro com Jesus, lendo uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Não lastime os que se foram. Guardar velhas e dolorosas recordações é manter presente o sofrimento passado. Os que se foram obedeceram à vontade divina. Não se oponha a Deus. Para ter paz, volte o seu pensamento para Deus. Veja que tudo prossegue cultivando a vida, esforçando-se no progresso, buscando alcançar o melhor. Não fique preso à retaguarda. Siga para frente, levante a cabeça. Deus abençoa o seu esforço. Ore pelos que se foram. Deus os acarinha. Retém apenas lembranças alegres. Aceitar a marcha da vida é compreender os desígnios de Deus. Então, que a gente na tarde de hoje, possa interiorizar essa mensagem tão bonita, tão singela e tão bonita. Porque muitas das vezes a gente gosta de guardar o que não é legal, O que é legal a gente esquece rápido. E o que não é legal a gente faz questão de ficar lembrando, Então, que a gente possa, na tarde de hoje, dar esse passo importante. Difícil, trabalhoso, mas importante. Porque para frente, para cima e para o alto, Esse aqui é o que ele está sugerindo para que nós possamos exercitar, Podemos dizer assim. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e, com essa mensagem, colocar dentro de nós, deixar o que não é bom e acolher o que é útil, O que é verdadeiro, o que é sincero. Principalmente aqueles que já se foram, Não é bom para eles e não é bom para nós. Que possamos lembrar deles com muito carinho, sempre que puder fazer preces, mas deixá-los, entregar na mão de Deus. O que nós não aguentamos, estamos aqui para entregar na mão de Deus, que Ele cuida de tudo, Que nós possamos ter uma tarde iluminada, que possamos fazer muitas trocas, com esse tema, que é trabalhoso para nós, mas que a Claudinha trouxe com muito carinho, e que ela possa também ter a assessoria dos mentores dessa casa, para fazer o seu trabalho da melhor forma. Sede conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite da casa. Agradeço a direção pela oportunidade de estar aqui trabalhando, por estar com vocês. Eu vou segredar para vocês uma coisa, que a Conceição estava aqui conversando comigo mais cedo, dizendo que está com uma certa dificuldade em função do horário, de conseguir palestrantes. Aí eu, assim, com meus botões, eu gosto tanto de vir aqui, mas eu não posso falar não, senão ela vai querer que eu venha. e eu vou, no momento, não estou podendo, mas eu fiquei com vontade de falar, pode me chamar. Oferecida, E o tema da tarde de hoje é confia, não é isso? Não, é não julgueis, é porque deu tanto problema aqui que eu troquei. É confia, mas porque tivemos uma certa dificuldade aqui com a tecnologia, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, o nosso tema hoje está no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e esse capítulo tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Você está vendo bem daí? Você vai ver bem? E me pediram para falar sobre os itens 11 e 13. E esses dois itens, eles abordam a questão do não julgueis, que foi o título do estudo que me passaram. E aí ele tem esses dois itens, não julgueis para não ser julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu só esqueci, a luz é no meio, Conceição? A luzinha? Isso. Então, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, a nossa conversa na tarde de hoje vai girar em torno desse tema,
que, como bem disse a Andréia, é um tema que nos atravessa com muita frequência na nossa rotina diária. E aí eu vou conversar com vocês sobre isso. O nosso objetivo aqui é refletir, é analisar o nosso comportamento diante da proposta da doutrina espírita de nos tornarmos pessoas melhores, né? Homens melhores. Então, é isso que a gente traz. Reflexão, basicamente, tá certo? Então, o primeiro item... desculpe, antes de eu começar a falar, eu trouxe aqui as referências que eu utilizei para fazer o estudo dessa tarde, tá? Então, eu usei o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco. Usei o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Usei o livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, a Francisco Cândido Xavier, e usei também o livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel, tá bom? Eu acho importante a gente falar sobre as obras, porque depois, se vocês tiverem curiosidade, vão lá dar uma pesquisadinha, né? Eu acho que isso é sempre interessante. Então, o primeiro item que a gente traz na tarde de hoje é o item 11, e ele é uma passagem do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Mateus, e diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, só essa afirmativa já traz para a gente reflexões importantíssimas sobre essa questão do julgamento. E aí eu trouxe essa imagem, que é a imagem, né, que representa a justiça, e a gente vê aqui que tem a balança, né, os dois pesos, e essa imagem dessa mulher vendada, que nos dá a ideia da justiça, que é para todos, né? Não há diferença, não há preferência, não há nada. Porém, quem enunciou essa frase, enunciou antes, com outra perspectiva, com outra visão, que nós vamos ver mais adiante, tá certo? Então, esse é o primeiro item do Evangelho, né, para o nosso estudo. Na sequência, eu trago para vocês uma imagem que eu tenho certeza que vocês vão reconhecer hoje, espero que reconheçam, né? Quem são esses personagens aqui? Então, o item 12 do Evangelho nos traz essa passagem. Alguém quer arriscar? Que passagem é essa? Quem são esses personagens? Jesus. Não é a Madalena, não. Passou perto. A samaritana? Não. Lembra que na samaritana tinha um poço? Ali não estamos vendo poço. O que a gente está vendo aqui? Pode ser que a figura não esteja muito clara. Mas o que a gente está vendo aqui? Uma multidão em volta. Mulher adulta. Isso mesmo. Uma multidão em volta pronta para quê? Para apedrejar essa jovem, né, que se encontra aqui, que Jesus está dando a mão. E aí, na sequência do Evangelho, é essa passagem que a gente tem. Está no Evangelho de João. E aí eu vou ler assim bem rapidamente, só para a gente situar, tá? Vou virar de costas um pouquinho para vocês. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. A ele, Jesus, no caso, né? Jesus, porém,
abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: gente, eu fico imaginando o magnetismo de Jesus nessa hora, dizendo essa frase. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se, primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Alguma dúvida? Alguém não conhecia essa passagem? Todos nós conhecemos e temos, inclusive, muitas interpretações já a respeito dela. Por que os velhos foram os primeiros a sair, né? Tudo isso a gente fica elucubrando. Qual era a intenção desses homens quando eles levaram essa mulher até Jesus para que ele pudesse julgar se condenava, se ele concordasse, ele estava indo ao encontro da lei de Moisés. Então poderiam dizer, se você concorda com Moisés e tal. Se ele dissesse que Moisés que não condenava, ele diria, Moisés então estava errado quando disse que era para condenar, para apedrejar a mulher adúltera. Ou seja, eles ali estavam visando uma armadilha, né, para Jesus. A armadilha essa que não deu certo, porque Jesus sabia o que ia no coração deles e sabia o que eles pretendiam. E então, quando ele fez essa pergunta, entre vós quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra, ele já sabia que a resposta seria ninguém ali estava sem pecado, né? Então não tinha condição de condenar. Mas, na essência, o que essa passagem tem a ver com essa questão nossa de julgamento? Então, a gente pode deduzir daqui, dessa passagem, que a gente não pode fazer juízo de valor, que a gente não deve julgar o outro. Será que, então, quando a gente analisa uma situação por mais de um ângulo, a gente está agindo erradamente? Será que foi isso que Jesus quis dizer, realmente? Bom, e aí eu, então, baseado no estudo do Evangelho, do capítulo do item 13 do Evangelho, e também baseado nessas outras obras que eu citei, né, nós vamos aqui caminhar para essa reflexão. Aí eu trouxe para vocês, do livro O Consolador, a questão 63. Esse livro é um livro de perguntas e respostas para Emmanuel. E aí, os companheiros do movimento espírita, eu acho que de São Paulo, se não me engano, esse livro foi editado em São Paulo, agora fiquei na dúvida, não sei se é São Paulo ou Minas, fiquei com essa dúvida. Eles perguntam ao Emmanuel: considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Não é essa a dúvida? Bom, se eu não posso julgar, como é que eu vou saber ali, como é que eu vou analisar a situação e conseguir discernir o mal? Aí Emmanuel responde para nos auxiliar. Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus.
Então, o que a gente pode extrair dessa frase, dessa resposta de Emmanuel? O julgamento definitivo, como ele diz ali, pertence à autoridade divina. Nós não temos que determinar fulano é culpado e ele merece passar por isso ou aquilo, ou ele vai ter que passar por isso ou aquilo para poder recuperar, resgatar. Nós não temos esse direito. Então, aí cabe essa questão do não julgar. Entretanto, como ele explica muito bem aqui, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. Por quê? Porque se eu não sou capaz de analisar uma situação e perceber que ali houve um erro, uma atitude impensada, uma ação indevida, como é que eu vou poder analisar e avaliar como agir futuramente? Então, se eu não tivesse leis, por exemplo, né, que me orientasse, que o sinal vermelho é para eu parar e o verde é para eu seguir, o que ia acontecer? Eu ia me chocar no carro, no trânsito, ia bater, ia matar e tudo certo. E não é isso. Então, existe ali uma regra de conduta. Se eu infrinjo aquela regra, então eu estou infringindo a lei e vou ter que arcar com as consequências. Mas se eu não tenho conhecimento que o vermelho é para parar e o verde é para eu seguir, qualquer uma das decisões que eu tome, eu não posso ser responsabilizada por ela. Então, a análise é importante que seja feita para que a gente possa discernir o bem e o mal, mas não para apontar e dizer fulano está agindo certo, fulano está agindo errado. Você vai olhar a situação e vai refletir sobre a melhor forma pela qual você deveria se comportar naquela determinada situação. É isso, então, que vai ajudar-nos a traçarmos o melhor caminho e diretrizes para o melhor caminho para Deus. Na questão 64 ainda, aí eu não trouxe a questão não, eu só trouxe uma parte da resposta de Emmanuel, porque era o que atingia diretamente a nós. Ele traz o seguinte: individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz de nossos corações. Então, o que Emmanuel está nos alertando aí? Se nós temos que emitir o julgamento, então sejamos amorosos. Olhemos aquele que está, né, no delito, no erro, olhemos com olhos que nos aproxime daquele que é a luz dos nossos corações. Quem é a luz dos nossos corações? Quem é nosso guia e modelo? De que maneira Jesus olharia para aquele irmão que cometeu o erro? Então, Emmanuel está nos alertando ali. Se é necessário que nós julguemos, olhemos com esse olhar. Aí ele continua: nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho de regeneração dos seus filhos trabalhadores. Então, olhemos com empatia, olhemos com amor. É difícil, gente? Para vocês, eu imagino que não, que já são todos, né, espíritos evoluídos, abnegados e tal. Mas, para a maioria de nós, é difícil ainda. Por quê? Pelo local, pela posição evolutiva em que nós nos encontramos nesse planeta que nós habitamos. Então, quando a gente se depara com tantas coisas erradas, a nossa primeira reação é, muitas vezes, né, a de julgar e não julgar só, já condenar, muitas vezes, né? Então, eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos a questão 886 para a nossa reflexão.
Essa questão, Kardec fez essa pergunta aos espíritos, foi a seguinte forma: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí, no comentário a essa resposta, Kardec coloca: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, ela, aqui Kardec se refere é a caridade, né? Nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E aí eu pergunto para vocês, todos nós aqui estamos plenamente conscientes dos erros que nós cometemos no passado? Todos nós aqui sabemos onde nós escorregamos, onde nós, né, que justifique a nossa presença aqui, nesse planeta de expiações e provas? Não, a gente pode até ter uma ideia, né? Alguns de nós pode imaginar, poxa, isso aconteceu comigo, então eu devo ter sido. A gente tem muito esse hábito, né, de falar, eu devo ter sido isso, devo ter sido aquilo e tal. Quando a gente faz essa reflexão com relação a nós mesmos, ok, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Agora, é necessário a gente fazer isso com relação ao outro? Não. É isso que os espíritos nos esclarecem. Sejamos indulgentes, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Nós somos capazes de identificar que estamos aqui passando por dificuldades, passando por certas situações, porque ainda estamos no processo evolutivo. Precisamos caminhar. E dessa perspectiva, com essa percepção, nos cabe, então, olhar o outro com esse olhar de amor que Emmanuel falou para a gente. Então, olhe o seu irmão da mesma forma como Jesus olhou. Quando Jesus foi confrontado com aquela mulher na praça, ele perguntou à multidão se alguém ali estava sem pecado que atirasse a primeira pedra. Ninguém atirou. Mas a gente não viu Jesus falar para ela: pronto, minha filha, pode ir, volta lá para sua vidinha, continua fazendo o que você está fazendo, né, que está certo. Foi isso que Jesus falou? Porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Não foi isso que ele falou. Vocês lembram o que ele falou? Como? Vá, mas não voltes a pecar. Então, assim, Jesus, ele não a julgou, ele não a condenou, mas ele sabia que ela havia feito algo ali que não estava de acordo com o esperado. Então, ele a alerta: olha, vai e não voltes a pecar. E era isso que ele sempre, né, orientava aqueles a quem ele auxiliava, a quem ele acolhia. Então, é nesse sentido que nós devemos olhar o não julgueis, é não apontar o dedo e condenar. Até porque a gente sabe que nem sempre as coisas são aquilo que nós estamos vendo. Então, eu trouxe aqui um caso hipotético para a nossa reflexão, tá? Para a nossa reflexão, eu trouxe a situação 1 da filha rebelde. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma filha adolescente com a cara bem emburrada e um pai que parece bem severo ali, né? Conversando com ela e dizendo para ela agir de alguma... Eu vou inventar aqui uma história, tá? Então, vocês podem inventar também e me ajudar. Mas ali parece que o Ricardo tinha uma filha bem assim, rebeldezinha, adolescente, que vamos chamar de Carla, e o Ricardo era muito rigoroso, né, com essa filha. Ele não queria que ela saísse, ele não queria que ela namorasse, ele pressionava ela a ficar em casa e ela fazia muitas coisas erradas. Ela respondia o pai, ela era intolerante com ele, ela xingava mesmo, falava alto, gritava, os vizinhos escutavam. E o Ricardo aqui, que é só Ricardo, não é Antônio Ricardo, não, é só o Ricardo. O Ricardo,
Ele era um pai preocupado, né? Ele estava ali preocupado com a saúde dela. Mas ele, ao mesmo tempo, sufocava aquela filha, que tinha o desejo de Elsa Voos, queria estudar, queria namorar, e o Ricardo não deixava. Ele era bastante controlador. O que a gente pode dizer desse grupo aqui familiar? Podemos emitir um julgamento ali? Ah, o Ricardo era muito severo, né, gente? O que tinha de mais? A menina só queria aproveitar a vida, né? Só queria passear. Só eu que vou ficar julgando? Ninguém pensou nada? O que vocês acham? Ele era severo? Ou a Carla era abusada? Será que não era isso? Eu acho que a Carla era abusada, gente. Porque, afinal de contas, nessa idade, o que a Carla tinha que estar pensando? Ah, tá, tinha que pensar em estudar, né? Não tinha nada que namorar. Eu, hein? Um pai bom desse, preocupado, zeloso, não é isso? Mas, ó, tá todo mundo olhando para mim que ninguém pensa isso, não, né? Só sou eu que estou pensando. Isso não passou na cabeça de ninguém. Passa, né, gente? A gente, quando escuta o vizinho gritando, brigando, a gente não pensa essas coisas. Nossa, essa menina é tão mal criada. Nossa, não pensa? Nossa, que menina, um pai bom desse. Mas também tem o outro lado. Provavelmente as amiguinhas da Carla pensavam, nossa, que pai chato, eu, hein, não queria um pai desse não. Então, olha aí o julgamento. Nesse momento, a gente está emitindo uma opinião, até para a gente mesmo. Você tem todas as informações necessárias, mas você emite, não emite? Você conversa, né? Em casa. Fulano, você ouviu? Nossa, como brigam, que horror, não é assim? Isso é da nossa natureza. Mas é isso que a gente está trabalhando para melhorar, né? Então, essa foi a situação 1, tá, gente, que eu trouxe. Aí eu vou mostrar para vocês a situação 2. A situação 2, nós temos aqui uma filha que está acompanhando o pai que está doente ao médico. Passado alguns anos, a Carla foi levar o pai lá no hospital para se tratar. Vamos imaginar que sejam os mesmos, né? Mas muitos anos depois. Então, a Carla, uma falta de paciência com esse pai. Ai, que coisa chata. Ele mora com ela, sabe? Mas ela não suporta ele, assim, não tem aquela relação amorosa. E esse pai, ele tem um problema de estômago que está quase certo que seja um câncer gástrico. Então, ele tem muitas dores. E a Carla não tem paciência. Ela não tem paciência. Ela acha que isso é fricote do pai, que é manha, e ela trata ele muito mal, e ela não gosta que ele viva com ela. Se ela pudesse, ela colocava ele no asilo. É tudo hipotético, tá, gente? Nada disso é baseado em fatos reais, não. Eu estou trazendo situações hipotéticas. Bom, chegando no hospital, resmungando muito. O que acontece com a equipe que está atendendo aquele pai? Eles começam a olhar para a Carla de que forma? De que forma eles olham para essa filha? Que filha cruel. Pode falar. É a equipe, não somos nós. É a equipe lá que está olhando, que está pensando isso, tá, gente? Que filha cruel. Que ingratidão. O seu Ricardo, tão bonzinho, um senhor idoso, precisando, não é isso? Precisando dos cuidados da filha. E essa filha com essa reação. Que absurdo, né? A equipe fica muito chateada com a Carla, sabe? É necessário até que chamem ela para conversar, deem lá uma dura nela. O pessoal do serviço social, cadê a parte? O pessoal do serviço social, o pessoal da psicologia chama ela lá para conversar. E aí a Carla, ela fala assim: eu é que sei o que eu passei. E aí? Situação, né? Sabemos de todo o contexto da situação ou estamos aqui vendo apenas uma foto? Uma foto mesmo, não é um vídeo, né? É uma foto, é um pedaço ali que a gente está vendo. Ok? Até aí? Entenderam as situações, como a coisa evoluiu? Tudo direitinho?
Aí eu pergunto para vocês, a Joana de Ângeles, no livro dela, Luz da Psicologia Profunda, ela traz para a gente essa questão aqui, ó. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato do julgamento. Quase sempre perverso de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Quando a gente mede por qual régua? Pela nossa. Então, quando a gente olha a situação, por exemplo, daquele pai que estava lá forçando a filha, não queria que ela saísse, ou da filha rebelde, você está medindo pela sua régua, não é isso? Da mesma forma, quando você olha aquela filha tratando aquele pai mal e tal, você está medindo também pelos seus parâmetros. Olha, eu fui uma filha, sou uma filha amorosa, eu jamais faria isso com meu pai e com a minha mãe. Então você está julgando. E aí, o que ela diz aqui é que é quase sempre perverso de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade, porque às vezes a gente julga mesmo, né? E sem pensar muito naquilo, a gente baseia no que a gente acha. E aí vem essa pergunta: aquele que julga está de posse de todos os elementos necessários para a análise do fato? Foi o que eu perguntei para vocês. A gente está vendo um recorte, é uma fotografia, a gente não sabe de tudo. Isso eu estou falando em termos materiais e em termos espirituais, porque a gente não sabe da bagagem de cada espírito, né? O que aquele espírito está trazendo ali. Então, é necessário que nós olhemos com aquele olhar amoroso que Emmanuel nos recomendou lá no início. Se eu não entendo a situação, se eu não a conheço, né, em toda a sua extensão, vamos ser indulgentes com ambos. Eu não estou dizendo para ser indulgente com o pai ou com a filha, mas ali há uma relação que nós não conhecemos na totalidade. Tá certo? E aí, eu trago para vocês agora um caso que não é fictício, mas que vocês vão analisar como esse caso não poderia ter sido o causador daqueles dois comportamentos, daquelas duas situações. E vocês vão me dizer, tá bom? Esse caso eu tirei do livro A Vida Escreve. Esse caso não é hipotético. Esse caso está lá no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva. Tá? E o caso se intitula O Bom Homem. Aí eu vou ter que ler para vocês. Tá? Noite de 2 de dezembro de 1857. Em humilde residência suburbana, João Ferreira de Souza, comerciante de joias, largamente conhecido pela honestidade ilibada, esperava Maria Amélia, a filha única. Viúvo desde muito, consagrara-se a ela. Era-lhe a jovem toda a esperança da vida. 11 da noite. Inquieto, escuta vozes no jardim. Sai pela porta dos fundos. Aproxima-se sorrateiro e ainda percebe o par em doce adeus. Um homem que ele desconhece beija-lhe a filha e parte apressado. João apalpa os bolsos, rilhando os dentes, colérico, mas vê-se desarmado. Abeira-se da moça que volta do baile e internam-se os dois na casa em que são eles os únicos moradores. Depois de perguntas ásperas, ouve a menina, que fala em pranto. Entenderam até aí? O pai flagrou a filha numa atitude com um rapaz que ele não conhecia, e essa atitude era uma atitude, né, assim, que dava a perceber que eles tinham intimidade. 1857. Atentem para o ano, tá?
E aí, depois de algumas perguntas, ele ouve a menina responder: Papai, não me queira mal, perdoe-me. Aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Antônio, o rapaz que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. O comerciante, agora silencioso, visita o interior doméstico e volta à presença da filha, estendendo-lhe um copo com um líquido indefinível. É calmante, diz ele. Tome e descanse. Amanhã conversaremos. A moça obedece e, logo após, sente, em dores indescritíveis, o choque da morte. Sorver arsênico em grande dose. No dia seguinte, a versão paterna estava aceita. Todos acreditaram tratar-se de suicídio. Muito tempo depois, João Ferreira de Souza desencarnou com o título de Bom Homem. A história no livro continua, mas eu vou parar aqui. Essa história prévia não poderia ser a prévia de qualquer uma das duas situações que nós avaliamos no início? Aquele pai preocupado, amoroso, mas a filha rebelde. Por quê? Por que um pai tão preocupado e uma filha tão rebelde? Não poderia ter origem nessa situação? A filha que percebe que aquele pai tirou a sua vida numa outra existência? E nós estamos ali julgando. Nossa, esse pai tão amoroso e tal. Nós que estamos de fora, que não vemos tudo, que só vemos a fotografia, já condenamos a menina. Por outro lado, na situação 2, aquele pai que vem com um problema no estômago, talvez tenha sido em função dessa ação impensada que ele houvera cometido no passado, sorvendo aquele arsênico. E a filha não o perdoa. Por isso, ainda, ela não sabe por quê, mas não o perdoa. Estávamos de posse de todas essas informações? Não. Faríamos um julgamento acertado? Não. Então, analisemos a situação. A história continua, tá, gente? Não é nenhuma dessas duas que eu trouxe, essa foi criação minha. Eu vou deixar vocês curiosos para vocês irem procurar no livro, é A Vida Escreve, para vocês verem como termina. Mas poderia ser, né? O desenrolar numa outra encarnação poderia ser esse desenrolar que eu bolei aqui da minha cabeça. Não muito bem, porque eu não sou espírito superior ainda, mas, né, dá para vocês terem uma ideia. Poderia ter sido a encarnação, né, subsequente. Então, Joana nos esclarece. O julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que possui, ou seja, eu estou aqui do alto da minha sabedoria, daquilo que eu sei, os meus defeitos não vêm ao caso, eu estou livre, eu não estou em julgamento. Então, ele escusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável noutrem, ou seja, aquilo que está de errado no outro, pode ser mínimo, mas eu sou logo, aponto logo o dedo, ó, fulano isso, ela é rebelde, ele isso, ele aquilo. Por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros mais perturbadores. Aí eu lembro a vocês, nós aqui já estamos perfeitos, já somos perfeitos, já poderíamos estar, já somos espíritos superiores capazes de julgar? Não. Então, nós também trazemos, né, gravames iguais ou mais perturbadores. Então, por isso é importante que a gente tenha isso em mente, né? E ela continua. O julgamento legal, aquele que é feito, né, do tribunal e tudo mais, tem raízes nas conquistas da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa, enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos, as suas conquistas de cidadão.
Então, o julgamento legal, aquele, é necessário porque a sociedade precisa de leis. Então, a pessoa cometeu um ato infracionário lá, ou um crime, precisa ser julgado. E as pessoas que farão isso devem ser pessoas equilibradas e preparadas para agirem com justiça dentro das leis dos homens. Entretanto, né, devem conceder ao réu a oportunidade de defesa enquanto são tomadas providências para que sejam preservados os seus valores humanos e suas conquistas como cidadãos. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma rebelião no presídio e emite o julgamento assim, o que tem de mais, né? Eles porque puseram fogo nos colchões, porque queriam melhores condições. E nós estamos assistindo ali o noticiário, emitimos o julgamento. Por quê? Eles não merecem nada disso, fizeram, aconteceram, mataram, roubaram. Nós não estamos usando dessa perspectiva aqui, de preservar os valores humanos e a conquista do cidadão. Cabe a nós, enquanto espíritas, cristãos que somos, olhar aquele companheiro com indulgência. Eu trouxe um exemplo bem trágico logo, porque a gente sabe quanto é difícil, né, gente? Quando a gente vê essas reportagens e tudo mais, a gente fica logo, puxa vida, por quê, né? Direito para eles, e o direito daqueles que morreram, o direito todos têm direito. E cabe à lei propiciar condições para que isso aqui seja feito. Tá, gente? Então, é necessário o julgamento legal também. Porém, para nós que não somos juízes legais, a análise do erro é sempre uma necessidade impostergável. Quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. Então, a gente pode olhar assim, a gente não tem que passar a mão na cabeça do criminoso, não é isso. Ele cometeu um erro, ele vai ter que cumprir aquilo, ou de um criminoso, ou da pessoa que errou. Né? Eu fui logo no criminoso, mas da pessoa que errou. Ele vai ter que resgatar aquele erro que ele cometeu. Mas sem que nós sejamos cruéis ou exagerados, né, nessa cobrança. Então, quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. Temos que olhar com amor e caridade. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. O que a Joana está trazendo para a gente? Se nós identificamos aquele espírito rebelde, por exemplo, dentro do nosso lar, que muitas vezes vem como filho, como irmão, nós devemos ter esse olhar para ele, né, de correção, sim, de analisar. Fulano, não deve agir assim. Você não é para você ficar apontando o erro toda hora, né? Mas olhar ali que isso não está certo, você deve agir de outra forma, está certo. Você pode analisar, pode apontar, mas desde que isso seja visando a construção de um ser melhor, moral, psicológica e espiritualmente. Tá certo? Aí, ela conclui para a gente, né? Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, que é todo dia, o próprio senso crítico e de discernimento proceda o julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. Então, sem se arvorar ali do justiceiro, não nos cabe esse papel, né? A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Então, orientar, alertar, auxiliar e não necessariamente condenar. Esse papel não nos cabe, esse é o papel legal. Ficou claro isso, gente? E aí, mais uma vez, eu trago o nosso modelo, o nosso exemplo maior, né, que é Jesus.
quando ele diz: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Jesus, ele não amava o pecado, mas ele amava o pecador. E nós, nesse processo de aprimoramento, né, de burilamento espiritual, devemos agir dessa mesma forma. A gente sabe que é difícil olhar o outro com esse olhar de compaixão quando o outro nos fere, quando ele nos atinge diretamente. É um exercício isso. É para que nós possamos, nas mínimas ações, irmos desenvolvendo essa capacidade. Porque no momento em que nós, infelizmente, nos depararmos com a situação em si, nós possamos usar dessa caridade, dessa indulgência, dessa condição, né, de direcionar para esse companheiro que porventura tenha nos ferido, ou algum dos nossos familiares, esse amor que Jesus se referiu, né? E Kardec também corroborou lá na questão do Livro dos Espíritos. Tá certo? Então, a gente sabe que é difícil, mas é possível. A gente tem exemplos, né? Eu me lembro muito do exemplo daquele senhor que teve o filhinho sequestrado, um japonês, quer dizer, oriental lá de São Paulo, que teve o filho sequestrado pelas pessoas que trabalhavam na casa dele, né? E ele sofreu muito, não me lembro se era filho único, mas era um filho muito amado e tal. E aí ele queria entender por que as pessoas, eles fizeram aquilo, eles foram presos, né? E ele sofria muito com aquilo, porque eles tinham trabalhado na casa dele. E ele havia sempre tratado a eles com muita consideração, né? Como empregados que eram, mas com consideração. E aí o que ele fez? Ele ia visitá-los na penitenciária. Não para apontar o dedo, para xingar, para condenar, mas entendendo que ali estava um outro ser humano também com um processo, né, de crescimento. E aquilo incomodava aos assassinos. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender como ele era capaz, né, de fazer esse movimento na direção daqueles que haviam sido, né, os algozes do próprio filho. Mas esse homem, ele fez uma opção. Ele preferiu buscar compreender, acolher e praticar o perdão, a indulgência e o perdão, né, que a gente viu lá na questão 886. Tá ok? Graças a esse comportamento, quando nós optamos, né, por agir dessa forma, graças a esse comportamento manifesta-se a maturidade do ser humano, que, ora, sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com o reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. Então, a gente vê aqui uma pessoa numa encruzilhada. Para que lado eu vou? Para qual caminho eu tomo? Eu vou para o lado do bem ou eu vou para o lado do mal? Se eu não tenho esse senso crítico praticado, né, nessa questão do analisar, eu não tenho essa maturidade para discernir o que é correto em relação ao errado. O confronto, né, com o que é dignificante, com o que é reprovável. É a comparação entre o saudável e o patológico. Então, é necessário que eu tenha isso, que eu exercite isso em mim, mas sem a carga da condenação, do julgamento. Tá, gente? Então, eu deixo vocês com essa mensagem hoje. Espero que eu tenha conseguido, né, deixar claro qual foi a minha linha de raciocínio. Vocês aprofundem mais isso no Evangelho, está lá no capítulo 10. É bom que vocês leiam todo o capítulo, né, que é Bem-aventurados os misericordiosos, porque são vários exemplos. Inclusive o exemplo que vem no item anterior, que é o argueiro, né, e a trave, também fala sobre isso. E é esse capítulo que a Joana de Ângeles comenta. No livro dela, A Luz da Psicologia Profunda, não são os itens que eu tinha que trabalhar aqui, mas você vê, encontrei resposta para tudo lá. Então, se vocês puderem dar uma aprofundada nisso, e no livro Consolador também. E aí eu deixo para vocês o ensinamento, né, de nosso mestre. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus, nós somos esses aqui que ainda
estamos buscando saber o que fazemos. Nós ainda não sabemos na totalidade. E bendita a doutrina espírita que nos dá a oportunidade, né, de aprofundar, de sabermos um pouco mais. Você quer fazer alguma pergunta? Não. Aqui, não. Como é seu nome? Marta, aqui ela está se referindo, na verdade, à questão do bem e do mal, desse julgamento. Desse julgamento. Mas, analisando, segundo essa concepção que você trouxe, é patológico espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos nesse processo ainda. Veja bem, espiritualmente, porque nós estamos nessa caminhada rumo à evolução. Então, nós ainda trazemos essas inconsistências, como se fosse isso. Mas uma carga por nossas escolhas. É difícil, eu sei, é muito difícil, né? Mas estuda, continua estudando, persevera que você vai entender. Não é uma carga, e esse bem e mal também que ela se refere, não é uma coisa determinada por Deus. Ah, é isso aí. Não. Foram as escolhas. A partir do momento que nós somos criados simples e ignorantes e traçamos o nosso caminho, poderíamos caminhar reto para o bem? Poderíamos. Provavelmente alguns espíritos fizeram essas escolhas. Mas a maior parte das vezes, pelo menos dos espíritos que nós conhecemos, porque somos nós aqui, não conheço o planeta superior, então não posso, né, dar o meu depoimento. O que eu conheço é esse planeta aqui, né, de provas e expiações. Então, a maioria de nós aqui fez escolhas buscando atender o quê? O nosso prazer, a nossa satisfação, os nossos desejos, vulgarmente conhecido como as nossas paixões. E aí, paixões, a gente entende tudo, né? Comer bem, comer muito, se alimentar muito, né? E dormir tarde. Tal. São escolhas que nós fazemos. E essas escolhas vão cobrar o preço depois. E aí voltando para a questão do que é patológico, é nesse sentido, das escolhas erradas, né? E que nós vamos precisar curar de nós através desse processo de evolução. Tá bom? Se Deus quiser, fica, né? Ok, então, gente? Podemos, então, caminhar para nosso encerramento. Se alguém tiver mais alguma pergunta e eu souber responder. Se não, então eu deixo aí mais uma vez o meu agradecimento e desejo a vocês uma boa tarde. Tá bom? Obrigada. Então, muito interessante essa reflexão, né? Porque a gente julga o outro sem saber a circunstância, sem saber de nada, a gente sai julgando. E é muito fácil julgar o outro, né? Difícil a gente olhar para a gente mesmo e se julgar, ver o que a gente está fazendo, né? Mas nós estamos aprendendo, estamos pelo menos tentando, estamos tentando. Se vamos conseguir, é outra coisa, mas a gente está tentando, sim. Para isso a gente está aqui hoje, né? E toda vez que a gente está aqui às quintas-feiras, nós levantamos os nossos pensamentos em prece. Aquela prece que é tão necessária para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para todas as situações que a gente vê acontecer em volta da gente, né? Tanta coisa que acontece, que acho que é só a prece que faz essa conexão com Deus. Então, a gente sempre começa com a prece por aqueles que não estão mais presentes aqui no seu corpo físico. Fizeram parte de nossa vida, estiveram junto conosco, construímos histórias com eles. Mas eles hoje estão em outro plano, em outra dimensão. E nós, que aqui estamos, podemos enviar para eles o nosso amor, o nosso carinho. Logo na página inicial, né, Andréia leu uma parte que falava disso. Daqueles que viveram conosco, nós devemos lembrar
aqueles momentos bons, aqueles momentos alegres que vivemos com Ele, tudo aquilo que nós passamos. Se por acaso passamos algumas coisas que não foram boas, vamos deletar, vamos lembrar só das boas coisas. Porque quando a gente lembra de coisas que nos magoaram em relação a eles, e lembramos disso, eles sofrem, como nós também sofremos. Então vamos sim lembrar das coisas boas, vamos enviar para cada um deles o nosso carinho, o nosso amor. Todos aqueles que estiveram juntos aqui na nossa caminhada, todos os nomes que estão na caixinha de prece, todos eles possam se sentir queridos e amados. A gente tem aqui um pedido de uma assistente, é Alaide o nome dela? É, né? Alaide Pereira da Silva, 7 anos de desencarnada. Que todos esses que nós lembramos, todos os nomes que estão na caixinha, sintam a luz do Senhor os iluminando, que eles possam seguir na sua nova caminhada com muita determinação, com muita vontade de acertar, evoluindo, aprendendo, estudando, trabalhando, para que eles possam realmente seguir naquela linha que Deus nos mostrou, do bem, do amor e da caridade. Quando Jesus aqui esteve, Ele nos ensinou uma oração, que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Senhor, ilumine cada um deles. Também, nesse momento, vamos pensar nos nossos endereços, nossos ambientes de trabalho, todos os nomes que estão ali na caixinha de radiação. Todos eles possam se sentir assim, com Jesus ao seu lado, no seu lar, deixando em cada cantinho o seu amor, o seu carinho, a sua ternura. Que ali, naquele ambiente onde nós abrimos a porta para Jesus entrar, haja equilíbrio, haja paz, haja harmonia entre todos os que ali vivem, que eles possam compreender uns aos outros, respeitar uns aos outros, desculpar qualquer erro que possa ser cometido por eles ou por nós que ali estamos. Ah, Senhor, entre na nossa casa e deixe lá toda a tua compreensão, todo o teu amor. Ainda estamos precisando aprender a amar. Precisamos, cada vez mais, compreender o nosso irmão, ver nele um amigo, ver nele um companheiro de jornada, que aqui está para nos ajudar a seguir no nosso caminho. Então, Senhor, permita que nós deixemos Jesus habitar o nosso lar e que ali haja sempre muita paz. Ainda com esse pensamento positivo, com essas vibrações de amor, vamos pensar agora em todas as dores que há nesse mundo, tantos doentes, nos hospitais, nas ruas,
nos manicômios, nos asilos, nos presídios, aonde haja dor, que ali possa ser colocado para cada um aquele remédio que vai aliviar essas dores, que vai fazer com que eles possam ser curados, vai fazer com que, se a cura não for possível, que eles tenham força, determinação, coragem para passar pelaquilo que precisa passar. Deus é bondade infinita, não nos dá nada que não seja devido. Então, que cada um de nós possamos compreender que a doença que aparece no nosso corpo físico, antes de tudo, está na nossa mente, está no nosso perispírito, e que nós precisamos saber que há uma cura para isso. Há uma cura para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo físico, e que nós possamos, sim, entender que essa doença tem uma razão de ser. Nós podemos não saber qual é a razão, mas ela não vem por acaso. Mas também sabemos que a mão do Senhor sobre cada um desse que sofre vai trazer um alívio e um bálsamo para as suas dores. Nós hoje vamos pedir por uma irmã querida, que não está mais aqui, mas que frequentava o nosso centro, que é Valéria. Aqui está escuro, não estou enxergando nada. Espera aí. Desculpa aí a luz. Não, vou ler aqui. Estava escuro demais. Valéria Cristina, na Estrada do Retiro, 1801, lote 138, condomínio Fazendinha do Retiro, 19, Casa Maricá. É mãe da nossa irmã Viviane? Ela vai fazer um procedimento segunda-feira no coração, e a gente pede que o médico seja iluminado, assim como a gente pede por todos os médicos, que eles possam ser iluminados e ter as mãos guiadas pelos espíritos superiores, por Bezerra de Menezes e por todos os que atuam na área de saúde. Pedimos que as águas do ambiente possam ser fluidificadas, que ali seja posto o remédio que cada um de nós precisa, melhor dizendo, magnetizadas, né? Com aquele remedinho que nós precisamos. E a gente tem aquela música que fala da cura, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que todos nós possamos nos sentir embalados nos teus braços, Senhor. Que nós possamos sentir junto a nós a tua presença.
estamos buscando a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, ouvindo seus ensinamentos, refletindo sobre eles e, mais do que isso, colocando-os em prática na nossa vida. É um exercício diário, contínuo e intransferível. É o trabalho de cada um de nós. Cada um de nós deve buscar cada vez mais o entendimento das tuas leis, Senhor, para que possamos realmente estar galgando um degrauzinho na nossa evolução. É por isso que aqui estamos e é por isso que precisamos estudar, refletir e praticar a cada dia essas suas leis. Nós ainda temos, para terminar o nosso trabalho, um carinho da espiritualidade. Pedir aos médiuns que se posicionem para que nós possamos receber esse banho de luz, esse banho de energia positiva que vem lá dos espíritos superiores e que nos envolve para que nós possamos seguir o nosso caminho com paz e tranquilidade. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura, enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Que Jesus nos acompanhe, que nós possamos chegar aos nossos lares em segurança.